próxima e remota, né? Então a preparação remota já existe. Então, a primeira coisa é que é bom sempre lembrar que faz parte do exercício de um cristão, de um católico, diariamente fazer meditação. Ao menos 15 minutos por dia. Santo Afonso, que era missionário, ele achava que o trabalho das missões não era suficiente sem a implantação da meditação nas pessoas. Que as pessoas passassem a fazer meditação. Então, hoje em dia é muito difícil, porque tudo concorre para a dissipação, tudo concorre para a pessoa não ter tempo, tá? Tudo. Então as pessoas têm pouco tempo de meditação, que conseguem arranjar para meditar. E depois as pessoas têm pouco costume de meditar. A cabeça não consegue parar para meditar. Mas é uma coisa necessária. E o ideal mesmo seria ter um tempo reservado só para a meditação, distinto do tempo do rosário. Mas cada vez mais está difícil isso, então a gente ao menos meditar durante o rosário. Então vamos ver como poderíamos dividir o modo de rezar o rosário. Então, primeiro, poderia chamar de discursivo. E o segundo, meditativo. O discursivo seria prestar atenção às palavras que se pronunciam. Seja Pai Nosso e Ave Maria. Prestar atenção no que está rezando. Isso, com ou sem oferecimento. E esse oferecimento pode ser tanto de toda a dezena, como de cada Pai Nosso, de cada Ave Maria, como o método de São Luís. Desde que, apesar do oferecimento, nós, durante o Pai Nosso e a Ave Maria, não pensamos, não meditamos no mistério, cai dentro dessa categoria de discursivo. A atenção voltada às palavras. Então, nunca esquecer que a oração deve ser atenta. Nós temos que estar prestando atenção. Não somos papagaios, nem, como se dizia antigamente, vitrolas. Temos que estar atentos ao que estamos falando. Não há dúvida que isso não faz que não, por acaso, não possamos nos distrair. Né? Certamente vai acontecer a distração, mas como a gente ensina no Catecismo de São Pio X, não devemos combater a distração, afastar a distração, se esforçar por estar atento. Né? E isso, a Constituição de Deus diz que pode fazer com que a oração seja até mais meritória. Né? A presença da distração. Mas nunca ceder à distração e aí não. Aí está uma distração culpável. Aí
Isso se aplica tanto aqui como aqui, se a pessoa não presta atenção nas palavras e nem no assunto da meditação também. É uma meditação que, se não é combatida, é voluntária. De qualquer maneira, a distinção está aí se a nossa atenção está voltada para as palavras que se pronunciam ou para o mistério. Muito bem. Agora, o modo meditativo, né, ainda pode ser subjetivo. Primeiro seria discursivo. Não, discursivo não, desculpa. Ai, meu Deus do céu. Imaginativo. Segundo seria intelectivo. Terceiro seria afetivo. Quarto seria contemplativo. Então, lembrar, isso aqui é uma gradação. Quanto mais para baixo, mais nobre, mais elevado. Contrário, né? Aqui é o mais elevado dele. Então, na prática, nós devemos escolher qual desses métodos, qual desses modos que a gente vai usar. Não vai querer entrar no texto rezando tudo ao mesmo tempo. Não. Tem que escolher e passar a praticar. E normalmente se começa daqui para lá. Normalmente. Mas pode ser que a pessoa já comece com outra, se adapta melhor no texto. Mas em geral também a gente fica em um só, persevera naquele modo até secar o poço. Nunca vai tirar água daqui, até não conseguir tirar mais água, aí a gente passa para o outro. Tenta se adaptar no outro e ali vai também puxando toda a água e assim por diante. Né? O que pode acontecer também é que a pessoa esteja até no algo mais elevado, por causa de um problema espiritual, de uma indisposição, mesmo às vezes física, ele só consiga fazer como dessas maneiras inferiores. Santa Teresa, por exemplo, tinha atingido aqui, se não me engano, algumas vezes ela teve que voltar para isso e para isso. Porque não estava bem, e era santa. Isso não faz com que a pessoa deixe de ser santa, mas por algum motivo a pessoa não consiga fazer. Então, irmão, todos os métodos são legítimos. Todos são legítimos. O imaginativo, então, seria poderia se reduzir a composição de lugar. Composição de lugar, acho que é isso que chama. Seria imaginar a cena do mistério. Né? E aqui a gente pode colocar para enriquecer pessoas, palavras e atos. Então, imagina não só a cena, mas o que as pessoas falaram. Imagina as pessoas, né? As palavras pronunciadas, os atos que fizeram. Isso pode ser ajudado com desenhos e com textos também. Eu ficava um pouco temeroso de falar isso porque eu fazia, mas não sabia se outras pessoas faziam. Há pouco tempo eu passei no mosteiro, eu vi que um irmão fazia também. Ler enquanto reza. Bom, assim, mas outra coisa que eu queria explicar. Então aqui, o que acontece? Nessa classe, a pessoa, enquanto reza, Pai Nosso e as Ave Marias, não pensa no que está rezando, no Pai Nosso e Ave Maria.
ele reza como se fosse uma vitrola, como se fosse um papagaio, mas a atenção está voltada para Deus, para Nossa Senhora. Que o que é a oração? É a elevação da alma a Deus. Então está com a alma elevada, mas não está prestando atenção no que está falando, está prestando atenção no mistério. A sua cabeça está ocupada na meditação do mistério. Então, essa ocupação, a gente vai se distinguir primeiro, então, dos modos de ocupar a inteligência durante a pronunciação das palavras, pode ser um modo imaginativo. Então, imaginar o mistério, como que provavelmente, né, aconteceu. Naquele tempo não tinha fotografia, não tinha filme, filmagem, então hoje em dia a gente não pode saber exatamente como foi, mas pode imaginar. Provavelmente foi assim. A casa de Nazaré, hoje a gente sabe como é a casa de Nazaré, aquela pequena casa de pedra, então já pode imaginar que Nossa Senhora estava lá dentro, que apareceu um anjo e Nossa Senhora poderia estar rezando, poderia estar trabalhando, porque uma pessoa que está em alta contemplação com Nossa Senhora, qualquer ação que ela faça não a separa da sua união com Deus. Então, Nossa Senhora, Santa Teresinha, ela tinha grandes luzes espirituais subindo a escada, por exemplo. Não estava rezando, estava fazendo ato puramente material. Então, se a gente quiser pensar que Nossa Senhora está rezando bem, mas que Nossa Senhora está fazendo outra coisa, isso pode até ajudar a gente. Porque como Nossa Senhora é contemplativa mesmo, fazendo outra coisa, ela estava tão unida a Deus que esse era o momento que o anjo poderia aparecer para ela tranquilamente, né? O anjo da Anunciação. Então a gente imagina, o anjo aparece, a gente pode imaginar como devia ser o anjo, e por isso que é bom ter uma preparação prévia, conhecer o mistério lendo, saber pegar o Evangelho de São Lucas, na Anunciação, e saber tudo que ele disse, tudo que Nossa Senhora disse, etc. Para na hora de fazer a imaginação, lembrar as palavras pronunciadas, no caso das palavras, né? Das pessoas, bom, pode imaginar, os atos também pode vir da nossa cabeça, como agir. E isso, o desenho pode fixar a nossa atenção. A gente tem que ritual da Anunciação, a gente se obriga a fixar a atenção no mistério, olhando ali, e aquele quadro, aquele desenho nos ajuda a imaginar. Então, uma coisa interessante também sobre o que eu falei no começo é que a meditação, hoje em dia, é difícil. Eu conheci duas pessoas que moram lá perto do mosteiro, que é um ambiente propício, não tem barulho de carro, barulho de propaganda, etc. A natureza em volta, muito bonita, ajuda muito a contemplação. Mesmo assim, o problema é que as duas pessoas falavam: eu não consigo meditar. Eu entendi direito, que a pessoa, mesmo parando, pegando um ambiente propício, a cabeça está tão rodando que não consegue se concentrar, né? Então, isso é uma série que nós temos que fazer. Conseguir se concentrar. Isso que é interessante também. Dom Tomás conta isso de vez em quando. Parece que Santa Catarina Labourré, se não me engano, no seu convento, provavelmente ela tinha alguma autoridade sobre a outra irmã, ela viu uma outra irmã no claustro, rezando o texto, olhando no quadro, no claustro. Ela chegou perto da irmã e falou assim: irmã, ou reza ou olha o quadro. Então, distração voluntária, isso não pode. Agora, se a gente está fazendo um trabalho e aproveita aquele tempo, porque não tem outro tempo, para rezar, bem. Mas se a gente está rezando e aproveita que está rezando para fazer outra coisa, não, aí não. Tá? E mesmo assim, essa questão de usar o tempo que a gente está fazendo para rezar, creio que o melhor é só fazer isso quando realmente não tem outro tempo. Podendo ter um tempo reservado só para rezar e não fazer mais nada, ficar ali parado, pensando, é o melhor. Se tal pessoa é pai de família, tem que dirigir, trabalho, voltar para o horário, sai cedo, chega tarde, durante o trabalho não tem condição de parar, reza enquanto está dirigindo. A mãe de família, os filhos não dão
paciente dá um minuto para ela. Reza enquanto está cozinhando. Mas se tem, é melhor deixar esse tempo, ao invés de ir para a internet, vai para o seu quarto, vai para o seu oratório, que estiver em casa oratório, e ali quietinho, tranquilo, reza. Com toda a atenção. Acho que tinha outra coisa para falar, mas se pareceu falar de continuar. Texto. Então, o texto também pode ser que... sim, é o que eu falei. Então, isso é interessante, importante. Procurar um ambiente propício. Procurar um ambiente propício. Silêncio. Isolamento. Né? Quanto possível. Se ficar sozinho, é melhor. Se ficar em um ambiente que não tenha muito barulho, é melhor. Texto. Então, pode-se fazer isso também. Eu estou rezando para fixar a atenção. Enquanto eu estou pronunciando o Pai Nosso, Ave Maria, eu estou lendo aquele texto que fala daquele mistério. Tá? Porque é um modo de meditação também que ajuda para quem tem um problema de concentração, é fazer uma leitura meditada. Pega um livro espiritual e vai lendo devagar, não é a galope. Devagar, prestando atenção no que está dizendo. Se quiser, de vez em quando para, tenta aprofundar aquilo, tenta assimilar aquilo, vai lendo. Às vezes não consegue parar, às vezes acha melhor continuar para não se distrair. Né? De qualquer maneira, tem que ser uma leitura calma, para que a coisa entre. Igual o Papa falou no sermão. Né? Chega lá na internet, vê o Catecismo de São Pio X, dá uma olhada lá, pronto, já conheço o Catecismo de São Pio X. Não é assim. É assim que se conhece as coisas. Tem que parar devagar e assimilando. Tá? Então, pode usar esse método também, do texto. Isso ajuda bastante. No entanto, tudo isso, com o tempo, a gente vai cansar. Tá? É normal. Já meditou bastante naquela cena, já leu os textos que a gente tinha, já leu tudo, já repetiu várias vezes esse texto. Aí quando eu já leio aquele texto, eu nem já presto atenção, eu já sei quase de cor aquele texto e tal. Aí esse método já não está me fazendo, eu não estou tirando mais fruto. Já sei bem, já sei tudo que o anjo falou, já sei tudo que Nossa Senhora falou, já sei outros mistérios, o que Santa Isabel falou na visitação, o que Nossa Senhora falou na visitação, o que São João Batista mexeu lá, não sei o que são. E no nascimento do Nosso Senhor, já sei que o imperador fez o decreto, e que São José viajou, e que chegou lá em Belém, não tinha lugar para ele, e que ele foi para uma gruta, que a gruta devia ser assim, e a gruta estava com boi, com coisa lá, e o São José limpou aquilo lá. Isso tudo já estou cansado, já meditei várias vezes, e quando eu paro para meditar nisso, a minha imaginação foge. Então, talvez já dá um tempo de entrar aqui. O coletivo seria considerações sobre o mistério. Ou seja, não precisaria mais parar para pensar como foi o mistério, mas fazer considerações espirituais em cima do mistério. Por exemplo, na Anunciação, considerar a humildade de Nossa Senhora, que ao mesmo tempo que é escolhida por Deus para ser mãe de Deus, ela se declara escrava de Deus. Então, e depois, considerar a plenitude de sua graça. Graça plena. O anjo fala, ave graça plena, cheia. Cheia, quer dizer, não tem espaço para mais nada. Tá? Completo. A plenitude de graça. Então, certas considerações podem se tecer em cima do mistério. Certo? Depois, as considerações podem também ser para a nossa vida, ou seja, como é a diferença entre a autoridade de Nossa Senhora e a do orgulho, etc. Fazer uma coisa assim, né? Pode ser também
acompanhadas de resoluções. Nossa resolução de ser humilde, me esforçar por ser humilde. Na paixão, me esforçar por suportar as humilhações, as dores. Né? Então a gente pode fazer resoluções também. Sempre em relação ao mistério. Né? Afetivo. Afetivo pode se subdividir nas 4 finalidades do sacrifício. 3, talvez saiba, que é o latrêutico, eucarístico, impetratório e propiciatório. Né? Mas, em outras palavras, adoração, ação de graça, pedido de perdão, e pedido de graças que não são de perdão. Então, a gente começa a fazer atos de adoração, atos de ação de graça, atos de pedido de perdão, atos de pedido de graça. Então, a adoração, evidentemente, só a Deus, né? Se no mistério da encarnação, no caso, adoraríamos Jesus em Nossa Senhora, não pode adorar Nossa Senhora, nem outro. Então, se há algum mistério que não Nosso Senhor não esteja, Deus não esteja presente, podemos também adorar a Deus enquanto Ele é o autor de todo bem. Deixa eu ver qual mistério. A Assunção. Aparentemente, a Assunção, Deus não está presente. Né? Os anjos foi lá Nossa Senhora, o nosso Senhora subiu pelo poder de Deus, mas sem auxílio dos anjos. O fato que é sempre pelo poder de Deus. Mas o fato de que tudo que há de bom, nós sabemos que Deus é a causa. Então, nós podemos adorar a Deus enquanto causa da Assunção. A sua misericórdia para com Nossa Senhora, o seu amor para com Nossa Senhora, é que fez com que ela tivesse esse privilégio da Assunção. A gente pode fazer atos de adoração enquanto, adorar a Deus, enquanto Ele é a causa da Assunção. Na cabeça desse mistério, dolorosa, nosso Senhor está sempre presente, a Assunção gloriosa, e Ele nos gozosa, nosso Senhor está sempre presente, é mais fácil. Ação de graças. É muito interessante, na missa, não sei se observaram, há uma passagem do credo, que nós falamos, damos graças a Deus pela sua infinita glória. Mais ou menos assim. A gente agradece pela glória dele. Interessante. Quem ama, fica feliz com o bem de ser amado. Então, se algum desses mistérios aparentemente não traz nenhum benefício para nós, a Assunção, por exemplo, só quem está sendo privilegiado é Nossa Senhora, não eu. Não, mas ela é minha mãe. Eu agradeço. Né? Por minha mãe ser honrada. E os outros, um ou outro talvez, mas em geral, a gente sempre vê que tem um benefício para nós, aquele mistério. Né? Na encarnação, agradecer por Nosso Senhor ter feito homem para a nossa salvação. A paixão nem precisa dele. Né? A coroação de Nossa Senhora, agradecer que Deus fez com que nós tenhamos uma rainha para interceder por nós. A vida do Espírito Santo, agradecer que o Espírito Santo santificou os apóstolos para serem os apóstolos também do mundo inteiro, e também o Espírito Santo quer fazer a mesma coisa em nós, que os apóstolos, ou seja, elevar-nos ao alto grau de santidade, na via unitiva que foi que chegaram com o Pentecostes, com o Espírito Santo. Isso que o Espírito Santo fez na porta, ele tem que fazer em cada um de nós. Então, agradecer essa misericórdia de Deus em querer elevar-nos ao mais alto grau de santidade. Então, tudo isso. Então, cada um
vai elaborando, pensando sobre que aspecto de cada uma dessas coisas se aplica àquele mistério que estamos meditando. Pedido de perdão na paixão, o mistério doloroso é falso, pedido de perdão. Agora, na anunciação, por exemplo, pode pedir perdão de ser orgulhoso, por exemplo, diante da unidade funciona. De ser desobediente, diante da obediência funciona. Dos pecados de desobediência, dos pecados de orgulho. Ação de graças, também. Pedir a graça de ser humilde diante de um mistério que fala de humildade. Pedir a graça de ter um coração desprendido das coisas diante do presépio, por exemplo. Pedir a graça de ser como criança. O nosso diz, quem não se tornar como criança não entrará no Deus do céu. Deus se fez criança, realmente criança. Então, diante daquilo, pedir essa graça de ser criança também. Espiritualmente, não podemos mais ficar criancinha realmente, mas espiritualmente, Deus exige que sejamos crianças para nos salvar. E, então, o mistério do nascimento de Nosso Senhor é um mistério propício a fazer esse pedido. E contemplativo pode ser simples olhar. E também com afeto. Mas é um afeto diferente desse. Esse afeto é mais ativo, né? Ele faz atos. Esse afeto é mais contemplativo. Ele faz atos também, mas atos espaçados. Como eu falei da vez passada então, aqui, mais ou menos como uma pessoa que está com uma canoa em um lago, ele, com o remo, ele dá um impulso e depois para de remar. Deixa a canoa andar e aos pouquinhos o impulso vai perdendo a força, né? Aí dá outra remada. Então é um pouco assim, é mais contemplativo do que isso, né? São afetos assim que a pessoa faz e para chegar aqui, então preciso dessa ascese, porque para chegar aqui a cabeça tem que estar bem tranquila. Se a cabeça está... Se bem que também, se a pessoa é bem profunda, pode acontecer, como eu falo nesse livrinho, as pessoas compraram, que a pessoa esteja como que no fundo do mar, no qual não tem comoção, no qual não tem barulho, né? E em cima do mar, em cima está encapelado. Né? Ou seja, pode ser que a nossa imaginação esteja perturbada ou pelo demônio ou por coisa qualquer, da doença, né? Mas no fundo da alma, a pessoa está em paz. E ela consegue. Um caso, creio que pode ser aplicar isso, é Santa Teresinha. Santa Teresinha estava profundamente tentada contra a fé, profundamente. Então, a imaginação dela, duvidando das verdades sobrenaturais, ao mesmo tempo ela dizia, eu tenho uma profunda paz em meu espírito. Tá? Perfeitamente em paz. Tá? No fundo da alma, uma coisa misteriosa, mas pode acontecer. Tá? E simples olhar seria como também não sei se vocês estão acostumados com o padre, como chama? Joaquim falou no sermão também. Ele observou uma criança que ficava de olho pregado no celular, viajando com paisagens belíssimas, passando e andando, virou uma vez para a janela para olhar. Então as pessoas já estão acostumadas a contemplar a natureza. Isso é muito importante para a vida espiritual, ajuda muito. E contei até aqui na vez passada o caso do Mateus, alguns devem conhecer Mateus daqui, né? Aquele menino, agora já está aqui, adolescente, mas na época era pequenininho. Aí uma vez eu estava no mosteiro assim, esperando a hora do jantar, tem uns minutos assim, livres. O mosteiro é muito bonito aquele ambiente lá. Não tem aquela pedra bonita, é no entardecer,
então o sol lança aquela luz assim. Então eu estava ali olhando, uma visão panorâmica, né? Um olhar que abrange tudo sem definir precisamente para onde está olhando. Aí, Mateus chega, para onde o senhor está olhando? Para ali. Para ali para onde? Porque a criança é muito, não tem uma visão muito ampla da coisa, né? Então ele não entendia, eu entendi. Que eu estava tendo uma visão panorâmica, ele achava que tinha que estar olhando precisamente para um ponto. Então, o simples olhar é mais ou menos isso. Então, a gente olha o mistério, como nós já temos toda essa coisa anterior, e como eu falei, em geral, a gente passa para a seguinte, depois que a gente está cansado da anterior, ou seja, que a gente já exauriu o poço de água, né? A gente já puxou tudo que a gente conseguiu puxar, então já está com uma bagagem. Então, essa bagagem já não precisa explorá-la. A gente é só contemplá-la agora. Então a gente consegue fazer um olhar panorâmico sobre o mistério. E quando a cabeça está tranquila, aquilo pode durar um bom tempo. Então fica o espaço de uma dezena, por exemplo. Tá? Diante daquele mistério. Seria isso. Alguma pergunta? Sim. Eu estava falando dessa contemplação, sobre o que o senhor falou. É bonito de ver que na natureza, por exemplo, se observar direito o todo, a gente vê que uma coisa interage com a outra. Por exemplo, se tem uma árvore, ela balançando ao vento, ou seja, ela é feita para balançar ao vento, o sol ilumina ela, a chuva interage com ela, e tudo isso foi feito exatamente para a gente, porque só a gente tem o olho para ver aquilo e contemplar. Exatamente. E tirar dali beleza, e nenhum animal consegue. Você está falando que a inteligência sem a fé é capaz de conhecer a Deus, né? São 5 vias, que chamam de 5 vias de São Tomás, né? Uma das vias é justamente através da ordem da natureza. Então, se a pessoa só vê prédio e celular, ele está se privando de um meio de conhecer a Deus, que é a natureza. Então, Deus fez as coisas naturais, né, para nos ajudarem a nos elevar a Ele. Nós já vimos também, né, a finalidade para a qual Deus criou o homem é Ele, Deus. Então, tudo que Ele fez é para nos ajudar a chegar na finalidade que é Ele. Né, a natureza ajuda. E certamente é uma coisa do demônio, separar o homem da natureza. Alguma dúvida do que eu falei? Não. Tá, ficou claro, né? Eu acho que é isso. E já fiz uma vez aqui, eu acho que foi aqui. E acho que lá mostrei também. Um exercício. Mas aí eu tive que preparar. E eu fiz o mosteiro, isso mesmo, fiz o mosteiro. E fiz aqui também. Eu fico lendo. As 40 horas de outubro do ano passado. Foi isso, quando eu fico lendo e os senhores ficam rezando baixinho. Enquanto vocês estão rezando, eu estou lendo para que as pessoas ouvirem o que eu estou falando e pensarem no que eu estou falando. Mas isso é um método só para demonstração, né? Normalmente cada um dos senhores deve se exercitar nisso, em pensar aquilo que no caso eu estava lendo. Né? Com o tempo vocês vão se acostumando. Muito bem. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Rogai por nós que recorremos a vós. Rogai por nós que recorremos a vós. Uma coisa que está gravando aí, Tá. Então só mais uma coisinha que eu acho interessante. É só seria um dos mistérios dolorosos. Como você deve observar, eu sou mais perito eu estudei mais. Né? É que, como a gente diz, nosso Senhor Jesus Cristo morreu por nós. Em que sentido? Então,
tem vários sentidos que a gente pode interpretar esse por nós. Por nós. Espero que eu não esqueça, que eu me preparei. Seria em nosso lugar, depois em nosso favor. Em nosso lugar, no seguinte sentido, é que nós é que deveríamos sofrer o que ele sofreu. Ele sofreu aquilo que nós deveríamos sofrer. Em segundo lugar, em nosso, então sempre por nós, né? Em nosso, por nós, vai no sentido de em nosso favor e sobre que aspectos? Pode ser para perdoar os nossos pecados, dar-nos a graça, que uma coisa, vocês estão acostumados com esse modo de falar, mas esse aqui é negativo e esse aqui é positivo, tá? É distinto. Deus poderia perdoar os pecados e não dar a graça. Para nós, na prática, é a mesma coisa, mas é distinto. São duas graças especiais. Ele podia perdoar o pecado e deixar-nos na pura natureza. E a graça nos eleva a nossa natureza. São duas coisas. E devemos ser muito gratos por isso. Depois, dar-nos o aumento da graça. Pelo exercício das virtudes. Então, por exemplo, Deus, nosso Senhor sendo flagelado, normalmente é interpretado como reparação dos pecados da carne, mas ao mesmo tempo é também dar-nos a graça de praticarmos a pureza. Então, se hoje nós temos capacidade de praticar a pureza, é graças ao sofrimento do nosso Senhor por causa desses pecados. Né? Então, acho que são esses 3 pontos, se não me falha a memória. Talvez tenha outro que eu não lembro. Então, quando a gente fala, a gente pode rezar o mistério, por exemplo, curação de espinhos. Curou de espinhos, né? Um exemplo. A gente pode pensar que nosso Senhor sofreu isso por causa dos nossos maus pensamentos. Esses maus pensamentos a gente pode se subdividir em pensamentos contra a pureza, pensamentos contra a caridade, pensamentos de orgulho, por exemplo. A gente pode fazer muitas subdivisões e explorar cada uma delas. Então, nós podemos fazer, por exemplo, atos de ação de graças. Muito obrigado, Senhor, por ter sido curado de espinhos, sofrendo isso em meu lugar por causa dos meus pecados de pensamento. Se quiser acrescentar esse pecado de pensamentos de orgulho, aí precisa mais ainda. Muito obrigado, Senhor, por ter sido curado de espinhos por meu bem, em meu favor, para perdoar os meus pecados. Muito obrigado para dar-me a graça de dar-me a graça que eu perdi por causa desses pecados de pensamento. Muito obrigado por ter sofrido em meu favor para dar-me a graça de não cometer mais esses pecados de pensamento. E pode precisar, esse pecado de pensamento de orgulho. Então, enriquece o tema da meditação. Né? Vai enriquecendo. É uma proposta. Então, agora acabou.